Você já entrou em algum lugar e sentiu o ambiente pesado mesmo sem ninguém falar nada? Já parou para observar como algumas pessoas conseguem manter a clareza mental e o equilíbrio mesmo em ambientes pesados? E se existisse uma chamada inteligência paranormal? Uma capacidade de perceber além do óbvio e que pode nos ajudar a blindar emocionalmente e energeticamente desses ambientes? Será que isso realmente existe? E ainda, será que dá para desenvolver essa habilidade para também ajudar a melhorar os ambientes que a gente convive, além de somente blindar a gente mesmo? Se esse assunto te interessa, então acompanhe o episódio até o final. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Bruna, bem-vindos ao canal Inteligência Evolutiva, e hoje eu vou entrevistar a Jéssica. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Inteligência paranormal e ambientes negativos. A Jéssica, ela é formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2012. Já escreveu 22 artigos conscienciológicos e 8 verbetes. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito Obrigada. obrigada de estar aqui com a gente hoje no episódio. E para começar, eu gostaria de ver com você justamente essa ideia, né? O que seria essa inteligência paranormal? E como que ela pode ser usada para em ambientes negativos? Legal. Então, essa questão da paranormalidade, né, pela definição, seria a visão além dos 5 sentidos. Então, a pessoa, a consciência, ela ter percepções que vão além desses nossos sentidos mais, digamos assim, comuns, né, que é o olfato, a visão, etcétera. A gente costuma muito usar dentro da Conscienciologia a palavra parapsiquismo, né, que é basicamente a mesma coisa, essa percepção além dos 5 sentidos. Mas quando a gente fala desse termo de inteligência paranormal, que também seria inteligência parapsíquica, isso está mais voltado a uma habilidade que a pessoa tem de ela conseguir gerenciar essas percepções, né, essas parapercepções, essa visão, às vezes, ali que ela tem além dos 5 sentidos. Então, assim como existem outras inteligências, né, tipo inteligência financeira, inteligência emocional, a gente acaba estudando aqui na Consciologia também a questão da inteligência parapsíquica, inteligência paranormal, né, que é mais voltado a essa questão extrafísica, dessa percepção de múltiplas dimensões. Então ela seria uma habilidade treinada como qualquer outra das habilidades que a gente tem, que a gente pode desenvolver no dia a dia, né? Exatamente, a questão assim de que o parapsiquismo, né, a paranormalidade, a gente não vê isso como um dom que a pessoa tem, mas sim uma característica que qualquer consciência tem essa característica, mas que cada um tem o seu grau de desenvolvimento, assim como qualquer outras inteligências, né? Dessas que eu citei, por exemplo, a gente vê que tem algumas pessoas que têm um grau maior, por exemplo, de inteligência financeira, outras pessoas têm um grau maior de inteligência emocional, e acontece a mesma coisa com essa inteligência paranormal. Então, a pessoa, às vezes, ela pode ter um nível maior de inteligência paranormal, parapsíquica, porque ela desenvolveu aquilo mais, né? Ela investiu mais naquilo, ou a pessoa ela pode ter menos essa capacidade, porque ela não foi algo que ela investiu tanto assim. E agora sim, né, sempre tem também aquela questão que as pessoas às vezes falam: "Ah, mas eu conheço fulano, ciclano, que parece que tem muitas habilidades parapsíquicas, muitas habilidades paranormais, mas que durante a vida não investiu tanto assim nessas habilidades". Mas aí a gente, tem a hipótese de que essa pessoa, ela já desenvolveu isso em outras vidas, né, então ela vem a pessoa vem numa série ali, de múltiplas existências que ela vai desenvolvendo várias habilidades, uma delas é essa inteligência paranormal, que muitas vezes a pessoa acaba nessa vida tendo aquilo mais desenvolvido, porque já fez esse investimento anteriormente. Uhum. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é sobre suas experiências nessa linha, mas antes disso, só para a gente equalizar aqui com todo mundo, a gente costuma aqui usar algumas palavras novas, né, Jéssica? Sim. Então, a Jéssica acabou de esclarecer uma que é o parapsiquismo.
Por que que a gente usa esses termos novos? Porque a gente tenta estudar aqui essa questão da paranormalidade, da inteligência paranormal de uma maneira mais técnica, mais científica. E para isso a gente traz palavras que descrevem melhor essa realidade, esses fenômenos, digamos assim, para trazer mais clareza. Vou dar um exemplo para ficar mais claro isso que eu quero dizer. Então, a palavra paranormal, ela por si só, ela dá a entender que é algo além do normal, fora do comum. Enquanto, na verdade, essas questões que a gente está tratando aqui, elas são mais comuns e mais normais do que a gente pensa, né? A maior parte das pessoas não dá valor ou não observa isso com mais clareza, com mais acuidade, né? Então, por isso que a gente tem esses termos novos. Então, ali durante o episódio, pode ser que você escute algum termo novo. A gente vai sempre tentar explicar ele de maneira simples e também usar sinônimos para facilitar que você acompanhe aqui e consiga entender o que a gente está falando. Mas se ficar algo que você não conseguiu entender, né, mande aqui nos comentários pra gente que a gente vai adorar responder. Mas aí, Jéssica, voltando àquela ideia das experiências, né? Uhum. Como que foram as suas experiências em um ambiente pesado? Eh, Se você pudesse antes, assim, de falar como que você fez para superar, mas relatar um pouquinho como que era esse ambiente, o que que tinha. Sim. Pois é, então, eu tive experiência em vários tipos de ambientes pesados, tanto do ponto de vista intrafísico, né? Então, ambientes aqui dessa dimensão intrafísica, quanto também ambientes extrafísicos, então, da dimensão extrafísica, que aí foram experiências que eu tive fora do corpo, que também acabou, assim, tendo, às vezes, essas experiências num ambiente mais pesado. Do ponto de vista aqui dessa dimensão intrafísica, eu lembro bastante, assim, de experiências em ambientes familiares mais pesados, porque eu acho que muitas vezes, né, a maioria, das pessoas, considerando que a gente está num planeta, digamos assim, de um nível evolutivo ainda mais primário, né, assim, acaba tendo experiências de conviver, às vezes, em ambientes com brigas, com discussões mais complicados, assim. E aí, no meu caso, não foi diferente. Eu tive muitas vivências ali na infância, na adolescência, que eu vivi em contextos familiares mais complicados. E para mim foi um dos mais desafiadores, porque não é somente a questão assim do clima que fica quando está tendo uma discussão ou algo nesse sentido, mas o próprio campo energético, por exemplo, às vezes da casa que a pessoa vive, já é um campo mais pesado devido a esse processo de brigas, né, de desentendimentos ali no contexto familiar. Então, por vários anos da minha vida, cheguei a vivenciar, né, essa situação de às vezes viver num contexto que tinha um ambiente mais negativo, mais pesado, e assim, existem diversas formas que a pessoa consegue sobreparar esse ponto, né. Na minha visão, no meu caso, o que mais funcionou, pelo menos nesse período, que era um período até assim que eu não tinha tanto conhecimento técnico, né, que é igual quando a gente começa a conhecer a Conscienciologia, estudar mais, fazer os cursos, a gente começa a ficar com conhecimento mais técnico. Mas teve uma época que eu não tinha conhecimento muito técnico. E eu vi que o que me blindava mais nesse processo eu não entrar muito na pensenidade ali daquele ambiente. E pensenidade também é um termo novo, né, que a gente utiliza aqui, que vem da questão do pensene, que seria o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias do local, das pessoas e tudo. E eu tive nesse período, especificamente, uma vivência, assim, de estar num local com os pensamentos, sentimentos e energias mais negativos. O que que eu acho que, nesse caso, mais me ajudou a não ficar tão contaminada ali por esse processo, é não ter aderência aos pensamentos, sentimentos e energias do local. Então, o que que seria se não ter essa aderência? Por exemplo, se os pensamentos que são emanados e que as pessoas às vezes estão envolvidas lá no local são pensamentos mais negativos, do tipo, pensa-se mal dos outros que estão ali naquele ambiente, ou às vezes a pessoa fica muito naquele processo de reclamação, de pensamentos de reclamação e tudo, eu evitava entrar nesse padrão. Então, eu evitava ter esse tipo de pensamento,
de tanto pensar mal das pessoas que estavam envolvidas ali nas situações, quanto a ter um pensamento mais de reclamação. Então, eu tentava, assim, ter uma visão mais otimista daquele contexto em que eu estava. Seja do ponto de vista de tentar pensar mais no que as pessoas tinham de bom, ou então focar mais no futuro, né? Pensar, não, quando eu tiver tal idade, eu já vou estar mais estruturado, por exemplo, financeiramente, e vou conseguir ir para um local mais sadio, por exemplo. Quanto também a questão dos sentimentos, né, então também, evitar ter os sentimentos, às vezes, de raiva, sentimentos de, eh, ficar meio que, assim, pensando mal também, né, porque acaba que o sentimento ele tá relacionado também ao pensamento, então, se você tem um pensamento mal de uma pessoa, você acaba também tendo um sentimento negativo em relação a ela. Então também evitava ter esse tipo de emoção. É claro, assim, que não no sentido de reprimir, porque também reprimir não é interessante, mas às vezes você vai acolher aquela emoção que você teve naquele momento, mas não ficar dando corda, sabe? Não ficar dando força para aquela emoção. E também a questão energética, que aí a questão energética é trabalhar com técnicas energéticas. Então, mesmo quando eu não conhecia ainda a questão teórica ali da conscienciologia, eu comecei a estudar, por exemplo, a questão da projeção consciente. Então, eu trabalhava as técnicas projetivas ali, que acabam também movimentando as energias. Eu tinha algumas outras técnicas energéticas que eram mais das linhas que eu estudava naquele momento, que também envolvia uma exteriorização energética, e isso acabava também otimizando esse processo de não entrar tanto ali naquelas energias negativas do ambiente. Uhum. Vamos lá. Você falou a ideia de pensamento, sentimento e energia. Você consegue descrever, classificar um pouco como que era o padrão do ambiente? Tipo, era um padrão de raiva, tristeza, como que seria em cada um desses setores, do pensamento, do sentimento e da energia, como que você observava que era o padrão do ambiente e como que você conseguia não entrar nesse padrão? Porque a pessoa que pode estar aqui nos assistindo, ela pode pensar o seguinte: "Mas eu consigo não entrar?" Eu sou muito sensível, a pessoa pode ter esse caso, né, eu sou muito sensível, quando eu vi eu já entrei, já tô na onda, então, que você como que era pra você isso? Se você tinha ou não e Uhum. Então, primeiro, né, só para esclarecer assim, nesse contexto que eu comentei, que era um contexto familiar ali mais pesado, não é que era o tempo todo assim, mas que tinha várias situações que ficavam nesse padrão mais negativo. Então, esse padrão principalmente envolvia mágoas do passado, né, que normalmente várias famílias assim acabam tendo desentendimentos que não foram bem resolvidos, e aí aquilo fica meio que pairando ali no ambiente, né? Esses desentendimentos, essas mágoas do passado, falta de perdão, às vezes de ações que já aconteceram, e aquilo acaba ficando no ambiente acaba acontecendo discussões, acontecendo brigas justamente por causa dessas energias e dessa pensenidade mesmo, né? Que as pessoas vão mantendo ali. Às vezes também tem um processo de monoideísmo, daquilo ficar ali na cabeça da pessoa por um tempo e a pessoa não a conseguir ideia sair fixa, daquilo. né? Isso, a ideia fixa e tudo mais. Então, basicamente era esse que era o padrão. No meu caso, naquela época, igual eu comentei, que eu não tinha tanto conhecimento assim, eu evitava entrar nesse processo de mágoas, de falta de perdão e de ficar remoendo coisas do passado. Eu ficava mais focada nas questões positivas do contexto, né? Do tipo assim, de vendo o lado positivo, mas sem aquela positividade tóxica, que às vezes também a pessoa pode entrar numa positividade tóxica no sentido assim de, eu vou fingir que eu não estou sentindo nada negativo, não é isso. Mas é reforçar mais as questões positivas das pessoas, do ambiente em si, e também focar no futuro, né? Assim, em possibilidades de reciclagem, de melhoria daquele ambiente, das pessoas e tudo. Agora, para quem está tendo contato agora, por exemplo, com isso, eu já recomendaria alguma coisa mais técnica. Que aí seria, por exemplo, a pessoa aplicar uma técnica energética. E a pessoa aplicando uma técnica energética, aquilo já potencializa e ajuda ela a fazer essa mudança de bloco do pensene, né? Do pensamento, sentimento e energia.
Então, por exemplo, a gente tem aqui a técnica do estado vibracional, né, que é a pessoa ela faz uma circulação das energias da cabeça aos pés, dos pés até a cabeça, sem imaginar, sem ficar, por exemplo, ai, tem uma bola energética. Não, é simplesmente assim, dar o comando para as energias fazerem esse movimento, que elas vão fazer esse movimento. Isso é parafisiológico, né, do corpo energético que a gente possui. Então a pessoa ela pode dar esse comando, fazer essa circulação fechada e acelerando essa circulação até ela chegar no estado vibracional, que é o estado de vibração máxima ali das energias, na onde que ocorre a desassimilação energética. E aí, quando ocorre essa desassimilação energética, aí a pessoa ela consegue pensar melhor, ela consegue processar melhor suas emoções, consegue ficar mais limpa ali energeticamente, né? Então, acho que isso já é algo que é mais, digamos assim, direto ao ponto do que o que eu fazia naquela época, por exemplo. Agora, é claro que depois, quando eu fui estudar tudo isso, eu tive outras situações, né, como por exemplo, tinha um trabalho lá, um local que eu trabalhava, uma empresa, que ela tinha um padrão mais pesado também. Mas porque lá tinha muita fofoca, assim, as pessoas ficavam às vezes falando nas costas uma das outras, às vezes, ficava meio que pensando: "Ai, como é que eu vou me promover prejudicando outra pessoa?", então tinha muito esse processo. Aí lá nesse contexto, aí eu já tinha o conhecimento mais técnico. Então eu já conhecia esse trabalho energético, né, então já, conseguia fazer esse trabalho energético. E quando eu achava, assim, que eu estava melhor, que eu estava com mais força energética, que eu estava dando conta de segurar ali o meu um padrão mais positivo, aí eu fazia uma exteriorização energética também para o local, sabe, com pensamentos mais positivos. Mas isso é interessante a pessoa fazer quando ela tá dando conta. Você já falou umas 2 vezes sobre esterilização energética, mas a gente ainda não esclareceu ainda o que que é. O que que seria essa esterilização energética? Então, a exteriorização energética é o movimento de mandar para fora mesmo as energias, assim, mandar para o ambiente, mandar para o local onde a pessoa se encontra. Então é dar esse comando para as energias. É claro, assim, que às vezes se a pessoa ainda não trabalhou tanto as energias dela, isso pode ficar um pouco abstrato, mas a pessoa, para ela poder começar a ter experiência com isso, ela pode simplesmente, às vezes, por exemplo, em um local mais que é mais local dela, né, que ela tem ali mais seu padrão energético, ela começar, por exemplo, no quarto. Às vezes ela pode ir para o quarto dela e dar esse comando para as energias irem para o ambiente, que é a exteriorização, né, exteriorizar as energias para o ambiente. E aí ela vai fazendo esse movimento e vai vendo se tem alguma alteração no ambiente, né, se ela sente, por exemplo, que aquele ambiente ficou mais com o padrão dela, né, que é aquele, com as características da pessoa, com a energia da pessoa, ela pode às vezes pedir para uma outra pessoa também entrar lá no local, ver se vê alguma diferença do antes e depois, né, do local, e ir fazendo experiências, assim, com esse movimento de exteriorização energética. Mas igual eu comentei, isso é algo para a pessoa fazer primeiro num ambiente mais seguro para ela, para depois ela ir testar em outros ambientes, né, porque não é interessante ela já fazer isso de cara, por exemplo, num local que ela sabe que aquele ambiente é negativo, que aí aquilo pode acabar prejudicando ela. Uhum. E você trouxe aqui algumas ideias de como blindar, né, você trouxe aqui algumas, técnicas que a gente usa aqui na Conscienciologia, né, você falou da esterilização da energia, do estado vibracional, mas antes de você conhecer, você chegou a entrar em contato com essas técnicas porque quando a gente vai olhar nos vídeos da internet, coisas que as pessoas estão falando sobre blindagem energética, a gente ouve muito falar em mantra, oração, incenso. Teve uma época que ficou até recente famoso aquela questão de botar uma figurinha no umbigo. Você chegou a usar uma dessas técnicas? Sim, sim, já usei. É igual você comentou, antes de conhecer essa forma, digamos assim, mais metodológica de fazer essa defesa energética, né? Eu, por exemplo, já fui do catolicismo, né? O catolicismo, você faz oração todo dia, assim, se a pessoa é praticante, todos os dias ela precisa de fazer as orações, né? Fazer o agradecimento a Deus e todas essas coisas. Então, nessa época que eu estava no catolicismo, eu, fazia essas orações. Eu rezava todos os dias,
fazia aquelas orações padrões, mas também personalizadas, pediam algumas coisas, né, igual é o padrão. E aí o que que a gente vê dentro desse contexto é a questão do uso da muleta, né, ou seja, a muleta é algo que você está se apoiando ali, mas que não necessariamente você precisa daquilo, principalmente no caso, como quando a gente comentou, né, que, cada pessoa, possui sim uma inteligência parapsíquica, possui um nível de parapsiquismo, mesmo que a pessoa ela ainda não tenha explorado tanto aquilo, né, ou ainda não tem, tanta experiência, mas ela pode ir cada vez mais se desenvolvendo, tudo isso que é muleta é dispensável, a pessoa não precisa disso. E principalmente no caso da religião, eu diria que não é nem dispensável, mas é algo que talvez vai trazer mais malefício do que benefício. Porque para a pessoa, ela, por exemplo, fazer uma oração, ela vai precisar de ter algumas crenças, que é o contrário do que a gente trabalha aqui na Consologia, que é o princípio da descrença, né, que é não acredite em nada, nem mesmo no que a gente está falando aqui, experimente e tenha as suas próprias experiências. Então, quando a pessoa ela tá ali naquele processo, por exemplo, de oração, aí ela precisa de acreditar que existe um Deus, por exemplo, que vai fazer as melhores coisas para ela, ou precisa de acreditar que tem um santo, e aquele santo é que vai ajudar ela, auxiliar ela a fazer alguma coisa, então ela está terceirizando a responsabilidade dela, ela está colocando a responsabilidade de resolver os problemas da vida dela num santo, num Deus, em algum ser místico, por exemplo. E isso não é nem um pouco interessante, porque acaba assim que a gente fica muito, como é que eu posso dizer, dependente, né? Mas também meio que nos isenta da nossa autonomia, nos isenta da responsabilidade pelas nossas próprias ações. Então, se a pessoa ela quer, por exemplo, se defender energeticamente de determinada situação, ela pode aprender uma técnica energética, por exemplo, que vai dar essa autonomia para ela conseguir se defender daquela situação energeticamente. Não é que ela vai ficar confiando num ser lá que às vezes nem existe, como é a maioria dos casos, não existe mesmo, e ela vai colocar toda a confiança nela de que aquele ser vai resolver os problemas dela. Então a gente vê que essa questão da pessoa desenvolver autonomia, se desenvolver tecnicamente, desenvolver a sua inteligência paranormal de maneira sistemática, é o que vai dar a força para ela conseguir se defender energeticamente em qualquer situação, inclusive fazer assistência, né? Ou seja, ajudar. Porque também não é só aquela questão assim de, eu vou ficar aqui só me defendendo se vier uma consciência, por exemplo, negativa, uma consciência vampirizadora, eu vou só me fechar aqui. O ideal é que a pessoa ela consiga se defender, mas ela consiga também ajudar, auxiliar aquela consciência. Que aquela consciência tá nessa condição porque ela precisa de ajuda. Então não é, porque ela é má por natureza, existe o bem e o mal, igual muitas vezes a religião prega, que existe o diabo e existe Deus. Não. Todo mundo está no processo evolutivo. Alguns estão num processo evolutivo ainda mais primário, então estão precisando de mais ajuda, estão precisando de mais assistência, e alguns estão um pouco mais avançados, com mais condição de ajudar. Se a pessoa tem mais conhecimento, ela tem mais condição de ajudar, né? Então, esse é o ideal, a pessoa aprender e ela utilizar essas técnicas. Quais foram as principais mudanças ou benefícios, não sei se eu posso falar assim, que você percebeu quando você deixou as amuletas, no seu caso que você citou que era a oração, e passou a usar mais essas técnicas energéticas? Pois é, quando a pessoa ela fica, por exemplo, dependente de oração, na minha visão, é como se ela tivesse jogando um dado, assim. Ela vai jogar um dado para, caso, sei lá, o dado caia no número tal, pode ser que alguma consciência lá me ajude a defender essa situação. Ou às vezes é até algo que não vai funcionar de nenhuma forma, assim. E quando a pessoa ela desenvolve uma técnica, a técnica ela garante um resultado. Então, por exemplo, se a pessoa ela dominou a técnica do estado vibracional, que é essa técnica que eu comentei aqui, ela vai garantir que você vai desassimilar as energias negativas, é uma garantia. É claro que às vezes a pessoa ela pode ter mais facilidade para fazer o estado vibracional, porque às vezes ela não está tão assimilada, não está tão contaminada com as energias negativas, e às vezes vai ser mais difícil, porque às vezes ela pode estar num ambiente que é mais pesado,
ela pode, aquelas consciências, às vezes, que estão em cima dela, que tem essa energia negativa, podem ser consciências que têm uma energia mais forte, vai ser mais difícil, mas a técnica do estado vibracional vai garantir que a pessoa consiga se blindar e desassimilar as energias. Então, enquanto que a oração, o incenso, o cristal, a pedra, não sei o quê, aquilo é a pessoa simplesmente contar com a sorte. Quando a pessoa domina uma técnica, ela não está contando com a sorte, ela está contando com a sua capacidade de fazer essa blindagem energética. Então, é uma outra realidade completamente diferente. Uhum. Então, de algum modo, quando se usa as muletas, aquilo pode funcionar como não pode. Sim. Tem um efeito, às vezes, até, mental, intuitivo da pessoa achar que tá se blindando e até, às vezes, ela usar a própria vontade para se blindar. Você acha que pode ter isso? Pode ter um efeito, assim, às vezes a pessoa, às vezes, sei lá, ela faz uma oração, aí aquela oração ela acaba assim, começa a pensar numa coisa um pouco mais positiva, ela estava pensando numa coisa mais negativa e aquilo dá um certo efeito. Isso pode até acontecer, mas obviamente não é a questão mais, não é a situação mais otimizada, né, porque a pessoa tá dependendo ali da sorte, às vezes nessa oração ela vai evocar consciências que não vai ajudar no processo, né, por exemplo, às vezes ela vai fazer uma evocação lá de algum santo. Gente, santo não necessariamente é uma consciência positiva. A gente vai olhar, por exemplo, os santos que existem na Igreja Católica. Muitos foram inquisidores, muitos atuaram em cruzadas, então mataram um tanto de gente. Quando a gente faz uma evocação de santo, às vezes a gente está chamando um assediador. Então, não é uma coisa que é interessante da pessoa fazer. Por isso que a pessoa ela desenvolveu uma capacidade de se blindar energeticamente, confiando na sua própria habilidade, isso que é o ideal. Agora, pode acontecer também de quando a pessoa está fazendo isso, de chegar a consciências amparadoras. Que aí são consciências positivas, técnicas em assistência, e realmente estão alinhadas ali com a cosmoética, né? Que é essa ética mais ampla, essa ética mais universal, que pode dar um auxílio também para aquela pessoa. Mas aí não é porque ela, tá fazendo uma evocação lá, que não sei o que, não. É porque ela tá pensando em fazer algo assistencial, então naturalmente ela chama aquelas consciências mais positivas para ajudar no processo. Você acha, Jéssica, que quando a gente traz todas essas ideias de blindagem de incensos, amuletos, as orações que você citou, ele seria como se fosse vou trazer uma polêmica aqui agora. Ele seria o curso primário da paranormalidade? E quando a gente Sim. vai para essas técnicas mais técnicas, digamos assim, ele seria a graduação ou a pós-graduação? O que que você acha dessa ideia que eu tô te trazendo aqui? Então, eu acho assim que primário é realmente bem primário mesmo, porque desde sempre a humanidade utilizou esses recursos, né, para poder, assim, adquirir alguma coisa, né, tipo uma proteção. Então, desde sempre teve esse processo místico de acreditar num Deus ou acreditar em alguma divindade protetora para a pessoa, às vezes, pedir uma proteção. Só que isso desde os primórdios da humanidade, né? Então, assim, a gente precisa de avançar um pouco mais e parar de ficar ali nessa coisa mais, assim, intuitiva, que até, tipo, não sei quantos mil anos atrás a humanidade utilizava esse recurso para a gente ir para uma coisa mais técnica, mais científica, que realmente garante que a pessoa vai desenvolver essa inteligência paranormal dela, e não ficar ali no mesmo patamar de milhares de anos atrás, que é a questão da crença, na questão do dogma, na questão de ficar evocando algum tipo de consciência para poder fazer aquela proteção, né. Ainda mais porque quando você evoca alguma consciência para poder, às vezes, fazer uma proteção ou, pedir para que faça alguma coisa para você, aquela consciência ela vai pedir algo em troca. E aí você está disposto a dar aquilo em troca? Porque às vezes aquela consciência, ela vai pedir, por exemplo, a sua energia, então ela vai te dar, digamos assim, uma proteção em determinado contexto, mas vai vampirizar a sua energia em outro. Ou às vezes ela vai, querer que você prejudique alguém, e às vezes a pessoa nem vai perceber, pode ser que, ela vai estar sendo influenciada ali sem nem perceber, mas por quê? Porque
acabou evocando uma consciência negativa para fazer alguma coisa lá que ela queria. Então, acaba que é muita falta de discernimento, digamos assim, esse tipo de evocação, ficar pedindo coisas para essas consciências aí que são consideradas divindades, santos ou entre outras coisas. Quando a pessoa está confiando mais na capacidade dela em fazer, em desenvolver a sua inteligência parapsíquica, a sua inteligência paranormal, ela vai assim, ela consegue fazer o que ela precisa, né, consegue ter o domínio ali energético do campo dela e tudo, sem precisar, digamos assim, de pagar esse pedágio mais negativo, né. Você tem algum relato de blindagem que te marcou mais? Seja a blindagem do ambiente, a blindagem que você vê em você, tirar algum espírito que estava ali mais próximo de você? Tem algum relato, assim, que te marcou mais Sim. nessa linha? Então, essa questão de blindagem, ela, não é tão simples assim, né, porque existem níveis de, intimidade, digamos assim, que você tem com essas consciências mais negativas que a gente chama de assediadores. Então, existe aqueles assediadores que são assediadores que às vezes não são tão do seu grupo, assim, mas que às vezes, eles chegam perto de você porque querem uma vampirização, por exemplo, às vezes são consciências que têm sede de energia e querem puxar a sua energia. Só que esse tipo de assediador, ele, digamos assim, que é um assediador mais fraco. Porque se ele está precisando de energia, é porque ele não tem muita energia. Então, nesse caso, às vezes você fazer uma esterilização energética mais forte ali, com um pensene, né, mais rígido, mais positivo, mais fraterno, às vezes já adianta. Ou você, às vezes, fazer uma esterilização do tipo, não, aqui no meu campo você não entra e pronto. Já funciona porque essa consciência em específico, ela já não é tão forte assim de energia. Agora, a gente tem também essas consciências negativas, esses assediadores que têm muita energia também, que são aquelas consciências, às vezes, que são do seu grupo, que você já, no passado, né, em vidas anteriores, às vezes já fez coisas negativas junto com aquelas consciências, e elas também, às vezes, pode ter um domínio maior de energia, que aí essas são mais difíceis de trabalhar, né? Pelo menos na minha experiência, assim, eu vejo que é mais difícil. E no meu caso, eu já tive, por exemplo, um grupo de consciexes relacionados ao processo da Inquisição. Eu tenho hipótese, né, de ter passado ali por uma vida mais próxima nessa questão da Inquisição. Não sei se sendo vítima ou sendo algoz, ou sendo os dois, pode ser os dois até. Mas essas consciências com esse padrão ali relacionado à Inquisição, eh, eu já tive várias experiências de ter, assim, de sentir a energia dela, sentir um padrão, assim, mais pesado e ter dificuldade de sair daquele padrão. Às vezes até começar a ser envolvida ali naquele padrão, começar a ficar confusa, por causa que era um padrão, assim, mais forte para a capacidade que eu tinha naquele momento. Então, nesse caso, para eu conseguir, sair desse processo, não envolveu só técnica energética, nesse caso em específico, envolveu, eu focar mais, assim, nas reciclagens que eu teria que fazer para conseguir lidar com a situação. Então eu tive que fazer uma lista dos medos que eu tinha, então fazer uma lista lá colocando quais são os maiores medos que eu tinha e trabalhar para poder, superar cada um daqueles medos. Então eu tive que fazer um processo de superação, aí até pedir precisei, de uma ajuda ali na consultoterapia e tudo, para eu poder entender aquilo e, realmente conseguir entrar no processo de superação. Só que isso também foi junto com as técnicas energéticas, eu também fui fazendo EV, fui fazendo exteriorização de energias, fui conjugando tudo isso, né, mas para mim foi um caso mais complicado por causa dessa questão de ser um grupo que tinha maior domínio energético, que é o que pode acontecer também. Mas quando a pessoa ela faz esse desenvolvimento dessa inteligência paranormal, a tendência é que cada vez mais ela consiga trabalhar isso, trabalhar essa defesa, essa autodefesa energética com energias cada vez mais pesadas. Uhum. Durante a sua fala, você falou sobre a questão da intenção durante a doação das energias, né? Que seria a esterilização das energias. Aí você falou 2 padrões diferentes. Um era da intenção
doar energia mesmo, né, de você doar aquilo que sente melhor, e outro era de uma colocar a intenção de encapsular, blindar, trancar aquele ambiente. Então, dentro dessa manobra de exteriorização, a intenção que a pessoa coloca pode fazer um diferencial digamos assim, no padrão energético que vai ficar no ambiente? Sim, com certeza. O que que eu vejo, assim, por exemplo, para poder meio que optar por cada uma dessas abordagens, eu acho que, assim, vai depender muito da experiência, né, da pessoa ela ir tendo cada vez mais experiências e ver qual que é a técnica que ela acha melhor em qual situação. Agora, eu acho, assim, que o ideal é você conseguir fazer assistência, né, para aquela consciência ou para aquele grupo. Então, se perceber um padrão energético mais negativo ou uma consciência com esse padrão mais negativo, conseguir fazer, às vezes, uma esterilização energética mais fraterna, um padrão energético mais positivo, mais homeostático, que possa propiciar com que aquela assistência seja feita. Só que, muitas vezes, e principalmente quando a pessoa está começando nisso, é mais difícil conseguir manter esse padrão. A maioria das pessoas, quando está começando a trabalhar com essa questão energética, tende, às vezes, a querer, assim, se defender de uma forma mais bélica mesmo, sabe? Do tipo assim, ai, sentiu um padrão energético aqui, e aí vou exteriorizar uma energia agressiva para que a outra consciência não consiga entrar. Então, acaba que se a pessoa ela exterioriza esse padrão mais agressivo, ela não vai fazer assistência, né? Ela vai acabar até prejudicando a outra consciência. Então, nesses casos, eu acho que o ideal, então, é a pessoa tentar um encapsulamento mesmo. Ela tenta se encapsular, ela tenta fazer uma técnica que ela vai ficar mais blindada ali, e ela nem, às vezes, num primeiro momento, nem tenta fazer uma exteriorização energética mais positiva para aquela outra consciência, porque ela ainda não dá conta. Mas quando ela vai dominando mais esse processo de encapsulamento, esse processo de proteção, aí ela pode ir tentando dar mais um passo para essa questão de realmente auxiliar, tentar auxiliar e assistir aquela outra consciência, aquele outro grupo que está envolvido. Mas aí eu vejo que é mais da experiência mesmo que ela vai trabalhando. Uhum. Tem uma questão também importante nessa questão de ambientes negativos, pessoas negativas, que existe o preconceito. Às vezes eu percebo que algumas pessoas elas falam: "Ah, tal ambiente é negativo, tal pessoa é negativa", mas na verdade é ela que está sendo preconceituosa. Sim, Como é que a gente diferencia? Quais são os indicadores que dizem: "Não, realmente isso é um ambiente que é negativo"? Ou que a pessoa é que está sendo preconceituosa e ela está criando aquilo. Como que a gente faz essa distinção? Quais eu acho que é bem elementos? complexo. Eu acho que realmente é bem complexo. Porque é claro, assim, que existem locais que existem a tendência, né, a ser negativo, e outros locais que têm a tendência a ser positivo, mas que não necessariamente, né? Isso vai muito da experiência da pessoa que está vivenciando lá a situação, né? Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela pode achar que todo o ambiente de favela, por exemplo, dessas comunidades são negativos. E não necessariamente. Pode até ter uma tendência, né? Às vezes, se for um local que realmente tem um alto nível de criminalidade, então realmente a tendência vai ser negativo. Mas vamos supor que aquela comunidade ali seja um local que está passando por um processo de reurbanização, né? Ou seja, um processo, às vezes, de que tem vários projetos sociais acontecendo ali, o local está sendo reformado para ficar um local mais bonito esteticamente, ou não está tendo mais criminalidade, porque está sendo investido tanto nesses projetos sociais, educacionais, etc. Então, pode ser que naquele local esteja com um padrão energético mais positivo, mesmo a tendência, pelas questões, às vezes, que ocorrem, né, nesses locais, a tendência é ser negativa, mas não necessariamente. Enquanto que existem outros locais também que às vezes nós podemos ter um apriorismo de achar que é sempre positivo, como por exemplo, natureza. Às vezes a gente acha que sempre todos os locais da natureza são positivos, mas também não necessariamente.
porque podem existir locais que às vezes é um local lá que é de natureza, mas que às vezes as pessoas usam aquele local para usar drogas, por exemplo, e acaba criando ali um holopensene mais voltado à drogadição, etc. Inclusive, né, porque tem uma floresta lá no Japão, que é a floresta dos suicidas, né, que as pessoas elas entram naquela floresta para poder tirar a própria vida. Então, o padrão que ficou energético ali naquele local, com certeza não vai ser positivo, por mais que seja natureza, por mais que seja uma floresta, acaba pairando ali uma energia mais negativa. Então isso vai muito da própria experiência, né, da pessoa ela sentir as energias dos locais que ela frequenta e ela começar a distinguir as percepções dela quanto àquela energia. Eu entendo assim que no início pode parecer algo muito abstrato, que é a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, experimentar comidas, digamos assim, de olhos vendados e às vezes comidas que ela nunca teve contato, sabe? Aí ela vai experimentar uma comida lá, por exemplo, e aí ela vai ver se ela gostou ou se ela não gostou. Mas às vezes ela não vai saber ainda identificar quais são os ingredientes aqui dessa comida. Pode ser que ela não vai saber ainda fazer essa diferenciação. E com as energias é a mesma coisa. A pessoa, às vezes, ela vai num local e ela pode entender se ela gostou ou não daquela energia, mas ainda ela não sabe distinguir as características daquela energia, do tipo, essa é uma energia mais intelectual, ou essa é uma energia mais fraterna. Então, isso é com a experiência que ela vai cada vez mais desenvolvendo. Você acha que uma forma de fazer essa distinção seria, olhando dentro daquela ideia do pensamento, do sentimento, da energia, a pessoa observar se veio algo antes dela pensar? Por exemplo, eu fiquei pensando o seguinte: então, eu pensei mal do local. Então, eu vi um negócio desarrumado, vi algo que não estava, senti um mau cheiro, comecei a pensar mal do lugar. Nossa, que lugar ruim, que lugar. Então, na verdade, você começou a gerar aquela energia negativa antes. Ah, sim. E então, talvez esse, você acha que esse pode ser uma forma da pessoa diferenciar daquela pergunta inicial, se o local é realmente negativo, ela diferente de ela estava pensando bem do local, ela não teve nenhum pensene negativo, pensamento negativo em relação àquele local, e ela começou a sentir uma dor de cabeça, começou a sentir um mal-estar. Sim. Você acha que isso pode ser um caminho, assim, para a pessoa começar a diferenciar? Sim, sim, eu acho que sim. A pessoa ela pode perceber se ela tá tendo, digamos, apriorismos, né, igual, a gente comentou, do tipo, ela já ter algum pensamento sobre aquele local antes de ir lá. Então isso é uma das coisas que ela pode verificar. Outra coisa é isso que você comentou, de ela tá observando o local e ela começou a pensar mal do local, porque ela viu às vezes até viu uma pessoa que ela não gosta, por exemplo, naquele local, né, ou às vezes viu alguma coisa que não tá tão organizada, então também tem isso, ela saber diferenciar se foi algo que ela pensou ou se ela realmente percebeu no ambiente. E também, tem a possibilidade, assim, da pessoa ter ido aberta no local, né, sem ter nenhum tipo de apriorismo, indo lá para poder experienciar, né, ver o que que ela sente ali, e aí ela começou a ter sensações. Pode ser tanto sensações mais negativas, igual você comentou, que é: "Nossa, comecei a sentir uma dor de cabeça", ou comecei a sentir um enjoo, comecei a sentir, uma dor em algum outro local, por exemplo. Então isso pode ser um sintoma energético de que ali não está com energias tão positivas, ou o contrário, né, ela pode entrar num local e começar a sentir uma alegria inexplicável, sem ter visto nada ou sei lá, ainda nem conversou com ninguém naquele local, mas ela começou a sentir uma alegria inexplicável, ou um bem-estar, ou ela começou, a ter pensamentos mais positivos, sem que ela esteja realmente provocando aquilo, mas foi algo que, foi mais efeito do ambiente, então ela também pode observar isso para poder entender melhor, né, essas influências, assim, dos locais. Uhum. E eu fiquei me questionando aqui, como que a pessoa pode também fazer para elevar o seu padrão vibracional? E por que que eu tô pensando nisso? Porque de alguma forma, se a pessoa ela tiver com um padrão energético, um padrão vibracional parecido com o daquele ambiente, a tendência dela se conectar, porque ela tá na mesma faixa, é maior. Então, se a pessoa ela tiver
com tristeza, se ela for em um ambiente que tem esse padrão energético, a chance dela se conectar e aquilo potencializar o que ela tá sentindo é maior. E vice-versa, né, se ela estiver sentindo bem-estar também. Como que é que a pessoa pode fazer para aumentar o padrão vibracional dela para um padrão mais positivo, mais amplo, assim, de defesa, sabe? Sim. Então, eu acho que tem várias estratégias, né, que a pessoa pode fazer. Eu vejo que tem coisas tanto externas quanto internas, né? Por exemplo, coisas externas que a pessoa pode fazer é, às vezes, ela ler, pegar livros, assim, com temáticas mais avançadas, né? Com temáticas mais positivas, ela pode fazer isso para poder conseguir, ficar energeticamente melhor, melhorar os pensamentos dela, né, então ela é uma estratégia. Eh, Tem a parte também mais interna, digamos assim, que é a própria questão das técnicas energéticas que a gente comentou, então a pessoa aplicar técnicas energéticas que vai fazer com que ela fique mais concentrada, que ela fique com um pouco mais, assim, naquela, situação, assim, de tábula rasa, né, não fique naquele bloco lá de pensamentos que ela estava e fique num bloco mais neutro, que também pode ajudar ela a acessar blocos mais positivos. Então também é uma outra estratégia que aí seria talvez um pouco mais interna. Eu acho que também tem a questão de da pessoa ela fazer autopesquisa, que é o que a gente chama aqui de autopesquisa, né, que é a investigação de si mesmo. Então ela entender, por exemplo, se ela tem traços que às vezes fazem com que ela, entre mais fácil, por exemplo, em padrões negativos. Por exemplo, se a pessoa tem o traço do pessimismo, se a pessoa tem o traço de ficar criticando muito os outros. Então, isso pode fazer com que ela entre em padrões mais negativos mais fácil, né? Então, o ideal é ela identificar que ela tem esses traços e ela definir estratégias para poder superar, né, para poder melhorar esses traços e ficar, em traços mais positivos. Então também existe essas possibilidades, né. Eu acho que é isso, não sei se também tem mais Uhum. você pensou em mais alguma? Não, 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 o de modo geral, foi isso que eu tinha pensado mesmo, né, essa ideia da pessoa elevar mesmo o padrão que ela tá para um padrão mais positivo, né. Uhum. E Agora, uma coisa que eu também pensei, nisso que você está comentando, é que é bom também a pessoa, por exemplo, se ela percebeu que ela entrou num padrão mais negativo, ela tentar o quanto antes ela mudar esse padrão, mas também, evitar, por exemplo, às vezes usar recursos ou usar muletas que podem até piorar aquele estado, que é igual quando acontece, por exemplo, a pessoa tá num padrão mais negativo ali. Aí, em vez dela utilizar dessas coisas que a gente comentou, né, que é: "Ah, não, vou fazer uma leitura mais positiva, vou fazer uma coisa às vezes, vou para um local de natureza com um padrão mais positivo, e absorver as energias, e a pessoa, ela começa a ouvir músicas depressivas, por exemplo. Aí isso acaba piorando o estado dela, né. Ou então ela começa a ver séries no streaming que tem padrão, sei lá, violento, ou um padrão mais pesado, igual, por exemplo, existem séries hoje que eu não consigo assistir, porque tem um padrão energético muito ruim, tipo The Boys, por exemplo, que é uma série do Prime Video. É uma série que ela passa ali situações bizarras que tem um padrão muito negativo. Então, se a pessoa ela é mais sensível energeticamente, ela acaba absorvendo aquilo e ficando nesse padrão, ou seja, fazendo com que o ambiente, fique mais negativo também no local em que ela está assistindo esses conteúdos, e às vezes é mais difícil de sair, né, desse processo. Então, é bom a pessoa também ter esse discernimento ali do que ela consome, tanto em streaming quanto em músicas e outras coisas, né, outras obras, para que ela também ela não entre em padrões ou não deixe o ambiente da casa dela, por exemplo, mais negativo, porque ela evocou alguma coisa externa que já tem esse padrão. uhum. Eh, uma última pergunta que a gente já tá chegando ao final, vou fazer uma última pergunta aqui, para as pessoas que são muito sensíveis, elas se conectam muito fácil, elas chegam nos locais, elas se conectam, elas sentem dor de cabeça, elas têm a famosa pessoa esponja, né. Sim.
Que você acha que pode ser os principais erros ali que a pessoa pode cometer no início quando ela quer, começar a fazer essa virada de chave, para deixar de assimilar, absorver tanto assim essas energias negativas dos ambientes, dos locais que ela vai, para passar a ter um pouco mais de controle sobre as energias dela? Eu acho que o principal, que é o maior gargalo, é a questão de superar a negligência com o trabalho energético. Eu acho que normalmente é o maior gargalo, né? Porque assim, a pessoa, ela, na maioria das vezes, não está acostumada a fazer trabalho energético, é uma coisa nova. Então, normalmente, às vezes é difícil da pessoa pegar uma disciplina e realmente conseguir aplicar as técnicas energéticas no dia a dia dela, né? Mas é muito importante porque a técnica energética, tipo essa do estado vibracional que eu comentei, ela é como se fosse a questão de tomar banho, né? Então, assim, quando você toma banho diariamente, que é para você limpar a sua pele, fazer a limpeza da sua pele, com a técnica do estado vibracional, você vai fazer a limpeza das suas energias. Então, é interessante a pessoa não só aplicar todos os dias, mas também várias vezes ao dia. Porque a gente acaba absorvendo energia só toda hora que a gente troca de ambiente, que a gente entra em contato com alguma pessoa, mesmo que seja um contato à distância, ou quando a gente, por exemplo, usa as redes sociais, né, Instagram, TikTok, Facebook, ali só de andar com o feed a gente está absorvendo as energias ali, trocando energia com as pessoas que estão lá e tudo isso acaba fazendo essa assimilação energética, que a pessoa vai desassimilar com o trabalho energético. Então acho que ter essa disciplina com o trabalho energético é o primeiro passo. Aí outras questões que podem ser desafios, eu até já comentei, né, que é aquela questão, assim, de da pessoa às vezes achar que qualquer local é seguro para ela fazer uma esterilização energética e não é. Às vezes ela vai fazer uma esterilização energética num local que ela ainda não dá conta de bancar e ela pode ficar descompensada. Então também é uma coisa que a pessoa precisa de ter um maior cuidado, né. E, assim, trabalhando mesmo as energias no dia a dia, que aí cada vez mais ela vai ficando mais segura, vai conseguindo se autodefender melhor e vai conseguindo fazer mais assistência, né. E para quem acompanhou a gente até agora, aqui até o fim, e a pessoa tá querendo desenvolver um pouco mais essa inteligência paranormal em ambientes, negativos, né, e ela quer aprender essas técnicas energéticas. Onde é que ela pode ver, onde é que ela pode estudar, onde é que ela pode aprender com mais detalhes, assim? Porque aqui a gente falou, mas falou de maneira mais sucinta, né, trouxe várias experiências juntos. Como que é que ela pode aprender um pouco mais? Pois é, então, existem diversos meios, né, dela fazer isso. Como esse podcast aqui, Inteligência Evolutiva da Assimvex, então eu vou apresentar o meio Assimvex, né, que é a Associação Internacional de Diversão Existencial. Então, a gente tem o site da Simvex, né, que é simvex.org, que nós temos vários textos que a gente explica como que a pessoa faz, por exemplo, um estado vibracional, como que a pessoa trabalha energia. E a gente também tem o canal da Simvex no YouTube, que também tem várias lives, vários conteúdos que a gente já fez, que a gente acaba dando esses passos, né, ajudando a pessoa nisso. Se a pessoa quiser aprofundar mais, assim, entrar de cabeça nesse processo, a pessoa pode ler os livros conscienciológicos. A gente tem livros conscienciológicos gratuitos disponibilizados na internet, no site da editares.org, e também tem os livros que a pessoa pode adquirir, né, que ela pode comprar. Às vezes, se a pessoa morar num local que tem uma instituição da conscienciologia, ela pode comprar lá, ou ela pode comprar online também, né? Se ela colocar lá na internet, né, livros conscienciológicos, ela vai ver sites que ela pode adquirir esses livros, que aí ela consegue aprofundar mais nesse processo. A gente tem livros, por exemplo, sobre acoplamento energético, a gente tem livros sobre competências parapsíquicas, a gente tem diversos livros que a pessoa pode aprofundar, aplicar técnicas e conseguir cada vez mais desenvolver isso. Mas assim, não é necessário que a pessoa aprofunde tanto assim para ela começar. O ideal é que a pessoa aprofunde. Mas para ela, dar o primeiro passo, basta ela, por exemplo, entender o passo a passo de um estado vibracional e já começar a aplicar, já começar a fazer no dia a dia dela, que é o ideal, né, não ficar demorando tanto para poder já entrar na prática. Uhum. Antes da gente fechar aqui, você tem mais alguma experiência, alguma coisa que você gostaria de falar pra gente fechar?
Eu acho que eu só gostaria, né, de comentar, assim, que para aquelas pessoas que têm afinidade com essas ideias, que têm afinidade com essa questão da inteligência paranormal, parapsíquica, que às vezes tem essas experiências, desde sempre teve, desde a infância, mas nunca entendeu tanto, mas já teve várias experiências assim, e que também a pessoa tem uma sensação de que ela veio para realizar algo nessa existência, né. Às vezes a gente tem uma sensação interna de que a gente, tem uma programação existencial, algo para a gente realizar nessa vida. A gente tem um teste que a gente disponibiliza no site ci.assinvex.org, que vai estar na descrição aqui no comentário, né, desse vídeo, que a pessoa ela pode responder esse teste com 10 perguntas que ela vai também ter uma preceptoria gratuita com, docentes, professores aqui da Sinvexis, sobre a possibilidade dela ter feito um curso antes de ela renascer nessa existência. Porque quando a pessoa tem essa sensação, né, de uma missão de vida, de algo a realizar nessa existência, existe a possibilidade dela ter programado essa existência atual. Então, nesse teste, a gente coloca algumas perguntas lá para poder ajudar um pouco a pessoa a mapear isso, e a gente disponibiliza essa preceptoria aí que a pessoa, a gente vai ter uma conversa ali, né, para entender qual que são as possibilidades dela ter tido esse curso que a gente chama de curso intermissivo. Então fica aí a recomendação. Uhum. Então, você que nos acompanhou até agora, talvez você tenha entrado aqui achando que a gente ia te recomendar acender um incenso, colocar uma pedrinha, e você viu que a questão dessa questão de blindagem das energias, ela é muito mais complexa e ela exige muito mais da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa intenção do que normalmente se diz por aí, né? Então, se você se interessou, vale a pena ir atrás dos conteúdos aí que a Jéssica trouxe. E eu vou deixar de recomendação para quem se afinizou aqui, tem um podcast seu já, né, no canal. Qual que é o título do seu podcast? Encontrei com parentes que já morreram. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão paranormal, se você tem curiosidade sobre isso, se você chegou até aqui e ficou: "Nossa, mas será que isso realmente é real?" Será que eu tenho realmente isso? Então, segue aí essa recomendação desse relato para você acompanhar.